Olá, meus queridos irmãos cósmicos, tudo bem com vocês? Neste vídeo, como sempre, agradecendo a presença de todos vocês e da autorização dos mentores de vocês para estarem aqui nos olhando, nos assistindo neste humilde canal, e todos os mentores e toda a natureza, ao Deus cósmico que tudo permite, dentro do bem, da linha da luz, nós vamos fazer neste vídeo o assunto, trazer, na verdade, o assunto que ainda é muito discutido, que são obsessores que instalam chips em implantes astrais. E por quê, Então, eu vou primeiramente falar aqui uma nota que diz o seguinte: os relatos e dados apresentados neste artigo, que eu vou editar, tá, pessoal, estão presentes no livro Apometria, do Dr. José Lacerda de Azevedo, que difundiu a técnica da apometria no Brasil. A apometria é uma técnica de desobsessão bastante eficaz, porém ainda são poucos os centros espíritas, infelizmente, que acolhem o conteúdo e o método, preferindo continuar com as formas conservadoras, que, no meu entender, são a mais longo prazo e não são tão eficazes, no meu entender, porque eu lido com isso, tá bom? Então aqui tem vamos dizer assim, um exemplo de uma pessoa que estava acometida por obsessores e com implantes de chips. Diz assim: o paciente caminha lentamente, com passos lerdos, como se fosse um robô. Estava rodeado por 5 entidades obsessoras de muito baixo padrão vibratório. Suas reações eram apenas vegetativas, com demonstrações psíquicas mínimas. Às vezes ouvia vozes estranhas que o induziam a atitudes de autodestruição ou faziam comentários de seus atos. Tais vozes procuravam desmoralizá-lo sempre. Ao ser submetido em desdobramento, isso é, numa sessão de apometria, Ao ser submetido em desdobramento a exame no Hospital Amor e Caridade, que está no plano espiritual, verificaram que o enfermo era portador de um aparelho estranho, fortemente fixado por meio de parafusos no osso occipital, que é o osso traseiro da cabeça, com filamentos muito finos, distribuídos na intimidade do cérebro e algumas áreas do córtex frontal. É aquilo que eu coloco nas análises, fiações, que são esses filamentos, que quando tem chips, normalmente tem fiações, tem esses filamentos que vão mais a fundo, Então explicaram os médicos desencarnados que se tratava de um aparelho eletrônico colocado com o interesse de prejudicar o paciente, por inteligência poderosa e altamente técnica, E que os 5 espíritos obsessores que o assistiam eram apenas os guardas, incapazes de dominarem a técnica tão sofisticada. Zelavam apenas pela permanência do aparelho no doente. Vocês veem que vem um técnico mais capacitado, que ele é quem construiu e quem colocou ou não, e deixa esses 5, vocês viram que esses 5 obsessores que andavam junto desse paciente, eles só eram os guardas, que eles estavam ali simplesmente zelando pela permanência do aparelho. Ou seja, quando se vai retirar esses chips via apometria, principalmente a que eu faço quântica, via apometria quântica, tem-se primeiro de recuperar, tirar da mão desses guardas, a sintonia com aqueles aparelhos que estão com a pessoa, para depois ir atrás do técnico, da magia negra, ou o guarda principal que fez, para então recuperá-lo em algum local, recuperar, se ele não quiser, mas ele tem que ir na força, porque fazer isso com uma pessoa que às vezes não está conseguindo nem andar, como esse caso aqui, e eles ainda zombavam. Então esses obsessores, eles eram os guardas. Prosseguindo, foram atendidos em primeiro lugar os espíritos negativos que o assistiam e o guardavam, e devidamente encaminhados ao hospital. É isso que eu estou aqui falando. Primeiro tiraram os obsessores, os levaram para o hospital. Em virtude de se tratar de um obsessor dotado de alto nível de inteligência, ou seja, o que estava mandando, o que mandou aqueles 5 ficarem ali, a espiritualidade determinou que o atendimento
desse paciente fosse feito algumas horas mais tarde, em sessão especial. A hora aprazada, o enfermo foi desdobrado pela apometria novamente e conduzido ao hospital para exame. Em seguida, trouxeram o espírito do obsessor para ser atendido no ambiente do trabalho, o comandante que estava fazendo aquele chip principal. Explicaram os amigos espirituais que bastaria tentar desaparafusar o aparelho para que o mesmo emitisse um sinal eletrônico para a base, alertando o comando das trevas. Quer dizer, se fosse continuar, começou a mexer no chip, ele emitia um sinal eletrônico, tipo um bip, que anunciava lá na base ao chefe de tudo que alguma coisa ali foi mexida, para vocês verem que não é brincadeira as coisas, né? Tocaram no parafuso que tinha rosca à esquerda. Eu já expliquei em vídeos mais para trás sobre chips o que é rosca esquerda. É aquela que o parafuso, quanto mais os mentores desafrouxam, mais ele aperta, né? Eu expliquei isso em vídeos para trás falando de chips. E bastava tocar no parafuso que ele tinha rosca esquerda, esperando assim atrair o responsável, né? Porque aí emitiu o som, o responsável por aquilo tudo vinha, né, para poder trabalharmos, né? Estimavam detê-lo de qualquer forma, para isso tomando precauções pela distribuição de forte guarnição estrategicamente situada. Então tinha guardas em toda a linha que chegava, até essa base, tinham guardas que captavam esse sinal e que vinham ver o que aconteceu. Certo? Ao final do trabalho, a entidade retirou o aparelho parasita com toda delicadeza, porque os mentores pediram com toda delicadeza para não afligir mais a saúde física daquela pessoa. Toda a delicadeza possível, visando não lesar o enfermo. Sabe o que ele disse, pessoal? Ele disse que já havia instalado mais de 900 instrumentos de vários tipos no cérebro de seres humanos. E que em alguns indivíduos, olha só, olha o que ele disse, que em alguns indivíduos o resultado era nulo, em alguns indivíduos era nulo, porque eles tentavam e não conseguiam. Sabe por que não conseguiam? Não conseguiam porque a pessoa estava ligada com a espiritualidade. A pessoa é uma pessoa ligada a Deus, uma pessoa que faz por onde, tem a moral aqui na Terra elevada, tem a espiritualidade elevada, por isso eles não conseguiam. Alguém mandava, eles iam lá tentar pôr, mas não conseguiam. É o que disse o obsessor-chefe, né? Porque havia uma imunidade para tais engenhos. Olha só, a pessoa ficava imune, né? A pessoa ficava simplesmente imune a esses tipos de aparelho, e que outros o recebiam com muita facilidade. São esses aí que a gente explica nos vídeos, que quando dormem, né, não querem saber nada com a espiritualidade, aí ficam dormindo do lado, ficam dormindo a 3 metros de altura, eles vêm facilmente, carregam, né, aí coloca esse chip, aí fica esse povo aí indo para as ruas, né, bater palma, bater perna, né, fazer assim, com o pulso cerrado para político, não sabe nem por que está fazendo aquilo. Então eles usam de várias artimanhas, são de vários tipos de chips, são para várias finalidades, inúmeras finalidades esses chips. As pessoas viram os zumbis, né? Só fazem o que esses seres querem. Por que fica esse povo todo aí fazendo isso? Porque são seres que estão dormindo acordados, né? São seres anestesiados. Mas outros não recebiam com facilidade, estavam autômatos, né? Esses que estavam recebendo com facilidade eram autômatos, e que outros poucos morreram. Ou seja, teve gente que ao receber o aparelho, dali a um pouco tempo, no máximo 3 meses, morreu, entendeu? Morreu de morte física, né? Desencarnou. Vocês veem, uns não tinham como eles colocar o chip porque tinha uma imunidade, não fazia efeito algum, o efeito era nulo, né? Outros recebiam com muita facilidade, viram esses seres zumbis que a gente vê por aí, né? Erroneamente, né? Você vê aí, até abrindo um parênteses aqui, eu não vou deixar escapar essa situação. Como que pode, né, pessoal? Um ex-presidente, você estava vendo aquilo ali visivelmente alcoolizado, incitando o povo a queimar pneu, incitando o povo a invadir as terras, incitando o povo a dar tiro, incitando o povo a dar paulada, quem viesse contra, incitando o povo a invadir as cidades. Lamentavelmente,
é um portal orgânico, né? Mas como a esposa não era um portal orgânico, ela se sentiu mal e os mentores retiraram ela daqui da Terra. Vocês estão compreendendo? A dona lá, a ex-primeira-dama brasileira, né? Ela foi retirada da Terra devido que ela não era daqui e ela se casou com ele para tirar ele disso, né? Mas aquela ingenuidade do princípio de querer ajudar o povo se transformou nisso aí que nós estamos vendo, né? Que depois a gente fala mais sobre isso, mas ela desencarnou por causa dele. Todo mundo sabe disso. E outro detalhe, ela não era portal orgânico, então ela falava com ele isso, ela não aceitou, por isso ela desencarnou. Ela pediu para desencarnar. E os mentores vieram e a levaram em nome de Jesus, de Deus, né, que deu a permissão para retirá-la daqui, né? Vocês viram até missa, campal. Olha, meu Deus, eu nunca vi tanta hipocrisia na minha vida, né? Dilma, né, falando a oração de São Francisco de Assis, meu Deus do céu, né? Ele devidamente alcoolizado, com todas as letras. É uma vergonha, né, pessoal? É uma vergonha esses portais orgânicos aí, que estão literalmente chipados com chips até de capacete, que nós vamos ver aqui, prosseguindo, né, fechando o parênteses aqui. O funcionamento do aparelho era o seguinte: o aparelho recebia uma onda eletromagnética de radiofrequência em faixa de baixa frequência, de maneira constante, porém sem atingir os níveis da consciência. Tinha por finalidade esgotar o sistema nervoso daquela pessoa. Em momentos marcados, emitia sinal modulado com vozes de comando, ordens e comentários, ou seja, eles ficam manipulando. De vez em quando eles dão aqueles comandos de vozes, por isso que muitos suicidas normalmente eles vão por isso aqui, né? O próprio enfermo fornece a energia para o funcionamento do engenho parasita. O próprio enfermo fornece a energia, né? Porque ele não quer sair daquilo. Um filamento está ligado a um tronco nervoso ou a um músculo com o objetivo de captar a energia emitida. Quer dizer, o próprio corpo da pessoa doente, ela emite a energia que de vez em quando eles pegam aquela energia e vão se alimentando por ali mesmo, né? A recuperação manifestou-se em 48 horas após a saída desses chips, né? A primeira revisão aconteceu um mês após, né? O paciente prosseguiu nos estudos e 5 anos agora ele já se encontra completamente estabelecido, que foi quando tivemos novo contato, né? Aparelhos mais ou menos sofisticados, como o descrito no relato acima, são colocados com muita precisão e cuidado no sistema nervoso central dos pacientes. Em geral, os portadores de tais aparelhos eram obsidiados de longa data, tá? E que aparentemente sofriam muito com esses mecanismos parasitas. A finalidade desses engenhos eletrônicos é causar perturbação nervosa na área da sensibilidade ou em centros nervosos determinados, né? Alguns mais perfeitos e complexos atingem também áreas motoras específicas, causando respostas neurológicas correspondentes, tais como as paralisias progressivas, atrofias, hemiplegias, síndrome dolorosa, etc. O objetivo sempre é desarmonizar a fisiologia nervosa do paciente e fazê-lo sofrer. A interferência constante no sistema nervoso causa perturbações de vulto, não só da fisiologia normal, mas, sobretudo, no vasto domínio da mente, com reflexos imediatos para a devida apreciação dos valores da personalidade e suas respostas na conduta do indivíduo. O obsessor pode ser de 2 tipos: ou o inimigo que contratou mediante barganha em troca do trabalho, a instalação com algum mago das trevas, verdadeiro técnico em tais místeres, ou o obsessor é o próprio técnico, que pessoalmente colocou o aparelho e zela pelo funcionamento do mesmo, tornando o quadro ainda mais sombrio, né? A finalidade desses engenhos eletrônicos, que são eletrônicos sim, são sofisticados, é causar perturbações funcionais em áreas como da sensibilidade, né? Vocês vejam que o que faz um aparelho desse nas áreas motoras da pessoa, né? Porque eles vão ali justo para poder a pessoa ficar completamente e fazê-las sofrer, né?
Então, pessoal, é comum obsessores colocarem objetos envenenados nas incisões operatórias durante as cirurgias para causar nos enfermos o maior mal-estar possível, já que com isso impedem a cicatrização. Olha, usam para tanto cunhas de madeira embebidas em sumos vegetais venenosos que só se encontram no mundo astral, mas com pronta repercussão no corpo físico, tais como dores, prurido, que é o pus, né? Intenso, desagradável calor local, inflamação. Vocês veem, pessoal, que tem-se até noção do conhecimento, né, de aparelhos verdadeiros capacetes, que são, né, pessoal, parafusados na pessoa, são parafusados, e dali é a maior dificuldade para retirá-los, tá? Então fiquem com Deus, até a próxima. Qualquer pergunta a respeito deste vídeo, desse tema aqui, como se coloca esses aparelhos, quem são esses obsessores, como são os tipos de aparelhos, igual esse capacete que é com parafuso, com rosca esquerda, vocês podem perguntar no comentário deste vídeo, tá bom, pessoal? E fiquem com Deus, até a próxima. Namastê para todos. Fiquem com esta beleza aqui da Ilha Grande, né, ao fundo, lá aquele cinza, a Ilha Grande, né, aqui para este lado está Mangaratiba e as casas, né, onde Neymar, o nosso Neymar tem casa. Lá é a nossa Ilha Grande, onde aconteceu, infelizmente, há uns 15 dias atrás, eu creio, aquele acidente com a lancha, né, que todos sabem. Fiquem com Deus, pessoal. Até a próxima. Namastê para todos. Muito obrigada.